Na série Grandes Artistas de hoje, vamos falar sobre Camille Claudel. Antes de começar, peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio de Vida e Obra. E se gostar, deixe o seu like. Camille Claudel foi uma das artistas mais importantes de seu tempo. Embora às vezes ofuscada por seu amante Auguste Rodin, seu trabalho ultrapassou os limites da escultura figurativa. Camille Claudel. Nome artístico de Camille Athanase Cécile Serviaux Prosper nasceu em Fère-en-Tardenois, em uma região que fica no norte da França, em 8 de dezembro de 1864. Filha mais velha de uma família de classe média francesa. Era irmã de Paul Claudel, famoso escritor, dramaturgo e diplomata francês, e sua irmã Louise. Claudel demonstrou grande aptidão para as artes desde pequena. Para que ela pudesse estudar escultura formalmente, seu pai, Louis Prosper Claudel, mudou-se com a família para Paris quando a filha tinha 17 anos. Ele a apresentou ao professor Alfred Boucher. Na época, a escola mais importante de artes plásticas na França era a École des Beaux-Arts, mas ela não aceitava mulheres em seu corpo discente. Claudel, então, entrou para a Académie Colarossi e conciliava seu tempo entre a academia e o apartamento que ela e outras escultoras usavam como estúdio. Era nesse apartamento que Boucher as visitava uma vez por semana para corrigir e orientar seus trabalhos. A foto mostra uma fotografia de Camille em pé com uma de suas colegas. Em 1883, aos 19 anos, Claudel já se destacava como uma jovem promissora. Nesse ano, seu então mestre Alfred Boucher ganhou uma bolsa e mudou-se para Florença, mas antes a recomendou para um dos maiores escultores franceses da época, Auguste Rodin. Foi assim que Claudel começou a trabalhar em um dos estúdios de Rodin e, de aluno em mestre, não tardou para que os dois artistas se tornassem amantes. A obra, A Idade Madura, L.A. Moore, de Camille é uma das esculturas mais enigmáticas de Camille Claudel. Nela, um homem divide-se entre duas figuras femininas. De um lado, ele se desprende de uma moça jovem que, ajoelhada, súplica seu retorno. O homem está virado para uma velha senhora que o abraça e, juntos, seguem para a direção oposta da jovem moça suplicante. Duas versões em bronze se encontram em exposição na França, uma no Musée d'Orsay e outra no Musée Rodin. Uns dizem que a idade madura representa o tempo. O homem, inevitavelmente, vai se desprender de sua juventude, bonita, vigorosa, para ir em direção à velhice e, consequentemente, à morte. Há, porém, outra interpretação. A Idade Madura também é uma obra autobiográfica de Claudel que, representada na figura da jovem suplicante, vê seu mestre e amante, Auguste Rodin, 24 anos mais velho, abandoná-la e trocá-la pela sua então esposa e mãe de seu filho, Rose Beure. O relacionamento entre eles estendeu-se até 1899, e durante esses anos, Claudel e Rodin trabalharam intensamente juntos. Grandes obras foram feitas pelas quatro mãos, além de Claudel ter posado como modelo para diversas delas. Foram anos muito produtivos para ambos artistas, mas, eventualmente, a relação tornou-se complicada. Camille engravidou-se e sofreu um aborto em um acidente. Claudel pediu a Rodin que fizesse uma escolha, e o escultor optou pela sua esposa, Rose Beure. Claudel, no entanto, não tinha o mesmo apoio doméstico e familiar que Rodin e, em 1899, ela terminou a relação entre eles de forma definitiva e seguiu seu caminho sozinha. A sua proximidade com Rodin a colocava sob uma sombra que impedia sua autonomia artística e o reconhecimento público. Do lado pessoal, por mais de uma década Camille esteve em um relacionamento com um homem casado e o julgamento social pesou em seus ombros e saúde mental. A escultura é uma atividade que demanda força física e muitos recursos. Materiais como gesso, pedra, madeira, resina, aço, ferro, mármore. Técnicas como fundição, moldagem e cinzelação são princípios do universo da escultura. Por isso, um estúdio com grande estrutura e capital para pagar ajudantes e modelos são mais que necessários. Sozinho, Rodin comandava 3 estúdios e uma legião de funcionários. Dificuldades financeiras, desde cedo, começaram a ser um problema. Claudel, apesar de todo o seu talento, não conseguiu confrontar a demanda material de uma arte tão exigente nesse sentido, e a falta de encomendas a fez entrar em desespero.
Claudel passou a acusar Rodin de não creditar suas obras do tempo que produziram juntos, de roubar suas ideias e a denunciar um sistema que enriquecia e tirava proveito de seu talento enquanto ela nada recebia. Seu isolamento, o julgamento que sofria pela sua relação com um homem casado, a dependência financeira que ainda a ligava diretamente à sua família, a falta de recursos materiais para o desenvolvimento de seu trabalho, foram fatores que prejudicaram sua saúde mental. Já na casa dos 40 anos, em algum momento Claudel passou a viver em seu apartamento e estúdio com o mínimo de móveis possível, pregou tábuas de madeira nas janelas, vivia rodeada de gatos, trabalhava à noite, acordando seus vizinhos. Também passou a acusar publicamente a injustiça que sofria de um mercado de artes que a excluía e a denunciar que Rodin tinha uma quadrilha de amigos que roubavam suas ideias e copiavam seus trabalhos. 14 anos depois que Claudel rompeu definitivamente com Rodin, no dia 2 de março de 1913, seu pai, o seu maior admirador e apoiador, morreu. Apenas 3 dias depois, seu irmão, Paul Claudel, obteve um certificado médico dentro das leis francesas da época que permitia que uma pessoa fosse internada contra sua própria vontade. 5 dias depois, o apartamento-estúdio de Claudel foi invadido por enfermeiros, que a levaram, numa ambulância, para um asilo, onde ela permaneceria internada por 30 anos, até sua morte em 1943. Em uma cena de Camille Claudel, no filme de 1988, estrelado por Isabelle Adjani e Gérard Depardieu e dirigido por Bruno Nuiten, uma criança observa uma escultura de Claudel e pergunta a ela: "Como você sabia?" "O quê?" "Que dentro da pedra havia um homem." Talvez Claudel sofresse de fato alguma doença psiquiátrica, mania de perseguição, e precisasse de ajuda médica. Porém, suas cartas e depoimentos de amigos tornam essa questão muito discutível. O que não resta dúvidas, no entanto, é que, para a época, Claudel não se encaixava nos padrões femininos e do que se esperava de uma mulher. A começar pela escola de artes mais importante da época que não aceitava mulheres. Apesar desta restrição, Claudel produziu e se destacou. Em sua juventude, críticas da época diziam que Claudel era uma gênia, apesar de ser mulher. Também dizia-se que ela tinha o talento artístico tal qual o de um homem. O isolamento de Claudel, no entanto, ia além da sua prisão física. Sua família lhe proibia visitas e troca de correspondência. Muitas foram as cartas que nunca foram enviadas, tampouco recebidas. Estas foram depois recuperadas no prontuário da clínica. Em suas cartas, Claudel reclamava da falta de aquecimento no inverno, da falta de comida e dos gritos que ouvia à noite. Também pedia para retornar à sua casa em Villeneuve e viver com sua mãe, mas ela nunca foi respondida. Durante os 30 anos em que esteve presa, seu irmão Paul Claudel a visitou algumas vezes, porém sua mãe e irmã nunca a visitaram. A mãe de Claudel, Louise Athanase Claudel, inclusive, esforçou-se em manter sua filha internada e isolada. A cena do filme ilustra o momento em que ela recebe Paul e acha que vai ser libertada. Ele a visita algumas vezes, mas apenas para certificar-se que nunca sairá de lá. Somente após a morte da mãe de Camille sua amiga Jessie conseguiu visitá-la. Foi a única visita que recebeu, além do seu irmão Paul. Apesar de suas numerosas cartas e constantes súplicas de liberdade, Claudel foi mantida presa por 30 anos até sua morte, aos 78 anos. No meio do turbilhão da Segunda Guerra Mundial, os hospitais psiquiátricos foram deixados de lado e, entre 1940 e 1944, estima-se que 40 mil pacientes morreram de fome e malnutrição. Esta, provavelmente, tenha sido a causa de morte de Camille Claudel, cujo sepultamento não foi acompanhado por ninguém de sua família, apenas por um funcionário do hospital. Claudel lutava pela sua arte e talento num ambiente excessivamente masculino e hoje podemos compreender que o que ela chamava de a quadrilha de Rodin era um sistema artístico no qual os artistas homens, críticos de arte, mecenas e políticos se ajudavam com encomendas, financiamento, comercialização, enquanto Claudel era excluída e seu talento e obras eram vistos como exóticos e fora do normal. Depois de sua internação, Claudel nunca mais esculpiu. Ela mesma presa, nunca mais libertou as formas humanas de dentro das pedras, como havia observado a criança.
Sua história e obras só foram redescobertas nos anos 1980, com a publicação da biografia Camille Claudel, Uma Mulher, por Anne Delvey. Outras obras e estudos seguiram a publicação, mas foi o filme Camille Claudel, em 1988, que deu à escultora um grande reconhecimento público na França e no mundo. O Museu Camille Claudel foi finalmente inaugurado em maio de 2017. O museu está localizado a 60 milhas a sudeste de Paris, na pitoresca cidade de Nogent-sur-Seine. A maior parte da coleção do museu é de 43 obras que Reine Marie Paris vendeu ao museu por 13,5 milhões de dólares. Claudel morou lá por 3 anos quando adolescente. É onde ela fez suas primeiras esculturas de barro. O museu possui a maior coleção pública de obras de Claudel no mundo. A sobrinha neta de Claudel, Reine Marie Paris, diz que o museu é o reconhecimento oficial de sua arte e seu gênio. É também uma forma de separá-la de Rodin, seu mentor e amante. Isso que Camille viveu, hoje identificamos como uma relação abusiva. O abusador usa do seu talento, da sua juventude, da sua presença e, quando não mais convém, descarta. A vítima, sem entender, fica sem chão e começa a surtar. Camille vivia em uma família abusiva e, por consequência, entrou também em uma relação abusiva. Por fim, os dois abusadores, sua família e Rodin, a colocaram no manicômio. E mesmo com médicos dizendo que ela não deveria estar ali, sua mãe escreve aos médicos: "Eu não quero ela aqui." O único que poderia ajudá-la é seu pai, mas ele, infelizmente, já está morto. Chegamos ao final deste episódio e esperamos que tenha gostado. Se você também gostou, compartilhe com os amigos e amantes da arte. Aproveita e diga aí nos comentários qual artista você gostaria de ver aqui no próximo episódio. Obrigada por assistir.